A Bíblia é bem clara ao dizer que nem todos serão salvos, mas Deus escolhe salvar alguns. Esse ato de Deus escolher, nós o chamamos de eleição incondicional. E ela é incondicional porque não passa pelo nosso mérito. Não há nenhuma condição que nós podemos fazer para sermos salvos. Mas aí vai surgir diversas perguntas. E uma delas é: somos nós que nos achegamos a Deus para sermos salvos? Ou é Deus que vem em nossa direção para nos salvar? Vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. A Bíblia também é bem clara nesse ponto. Deus é o autor da salvação. Nós não podemos ir até Ele, nos achegarmos a Ele, se o próprio não nos capacitar a fazer isso. Mas quando nós falamos de eleição incondicional, diversas questões, diversas outras perguntas são feitas. E o texto de Efésios, que eu selecionei para que nós pudéssemos refletir nele hoje, ele vai responder diversas perguntas também sobre a eleição. Eu vou dividir esse texto em partes para que nós possamos analisar. Primeiro, quem escolhe quem? Diz assim como nos escolheu nele. Então quem escolhe é Deus, é uma iniciativa divina, nos escolheu nele. Agora, quando ele escolhe? Diz antes da fundação do mundo. Então, quando ele escolhe antes da eleição do mundo, a eleição é algo que não passa por algo que fizemos ou que vamos fazer, mas foi uma escolha soberana de Deus em eternidade que não passa pelo nosso mérito. Agora, para que ele escolhe? Diz para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, para que ele escolhe? Para sermos santos. Reparem que o homem é escolhido para ser santo e não porque ele é santo. A santidade, ela não é a causa da salvação, ela é a consequência daquele que foi salvo. Agora, por que ele escolhe? Diz e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Todos somos criação de Deus, mas somente os eleitos, os escolhidos, os salvos são feitos filhos de Deus. E isso não passa por nosso mérito, não passa por nossa qualidade, mas vem do amor soberano de Deus. E é claro que Ele ama todos e derrama sua graça sobre todos, mas existe um amor especial, uma graça especial e redentora sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso fica bem claro na sequência do texto. Diz por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui a pergunta é: como ele nos salva? E a resposta: por meio de Jesus Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Cristo é o meio com o qual Deus nos concede a salvação. E isso fica um pouco mais claro também no versículo 7. Diz no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A eleição de Deus ela é vista por muitos como algo cruel. Geralmente ou olham pelo lado da meritocracia daqueles que são eleitos, ou olham pelo lado de uma injustiça para aqueles que estão sendo condenados. Mas essas duas visões estão erradas. A eleição, na verdade, ela é um ato de amor de Deus para com pecadores que nada poderiam fazer por si mesmos. Mas aí surge uma outra questão: como Deus pode ser justo ao salvar alguns e condenar outros? Só que essas pessoas esquecem de que perante um Deus santo, ninguém merecia ser salvo. E ele não tinha obrigação de salvar ninguém. Vamos ver Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Diz pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte, no caso aqui a condenação eterna. Mas é aí que entra a graça e a misericórdia de Deus. Ele não precisava salvar ninguém e ainda assim ele salva. Tem um exemplo que eu gosto bastante, que é o exemplo da prisão. Temos uma prisão e todos ali foram julgados e condenados justamente à morte.
mas um governador, agindo simplesmente por sua vontade e por misericórdia, resolve perdoar alguns. E aí eu pergunto, aqueles que lá ficaram, eles estão sendo injustiçados? Não, eles vão receber justamente o que eles mereceram. Mas aqueles que foram perdoados, eles estão recebendo misericórdia e amor pela vontade soberana desse governador. Nenhum ser humano é digno da salvação. Nenhum ser humano pode fazer algo para alcançar a salvação, para ter a salvação como um mérito próprio. A salvação parte unicamente de Deus, pela sua vontade soberana, por amor e por misericórdia.